ele tem que ter contato com o que assusta ele. Ele tem que enfrentar aquele medo, porque tem gente que fala: "Tira, tira, tira que se você colocar, pode ser que eu não resista", mas você entende que isso é um gatilho para o paciente, Uhum. porque é como se fosse vamos colocar um álcool, uma droga, se a partir do momento se ele não tiver esse bloqueio natural daquele determinado alimento, quando ele tiver contato, a possibilidade da Do compulsão exagero. vir, do exagero vir, vai ser muito maior. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para uma irmã, quando eu falo irmã, porque nós participamos da mesma igreja, né, congregamos no mesmo local, e eu fico muito feliz em poder receber, né, um amigo, uma irmã e principalmente uma profissional da nutrição que se dedicou a unir comportamento, esporte, alimentação para auxiliar as mulheres. Dona Leila, muito Que bem-vinda! honra, gente, muito feliz, muito obrigada por este convite maravilhoso. E é isso, vamos trazer nesta tarde aí muita informação, e é um privilégio, né, gente, estar aqui nesse momento onde a gente vai encher vocês de conteúdo bom, deixar vocês tranquilos, mostrar que não é nada que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, né, coisas que a gente acha tão impossível De de acontecer. acontecer. Então vamos que vamos. Comece contando o porquê da decisão, Leila, de ir para a nutrição, porque você já tinha uma graduação e aí Sim, você fez uma transição de carreira. O que aconteceu? sim. Na verdade, o estilo de vida que eu já levava, né, questão de sempre gostar de treinar, sempre gostei de me alimentar bem, o exercício físico, esporte, desde minha adolescência, criança, eu sempre gostei, fui uma pessoa muito ativa, foi me tendenciando, né, foi me levando para esse lado. Nunca imaginei, se você me perguntar, vamos colocar aí uns 12 anos atrás, 10 anos, eu nunca imaginei ser nutricionista. E aí, de repente, eu fui cada vez mais, eu já fazia os meus estudos em casa, eu já lia, eu já pesquisava. Aí eu falei: "Cara, eu vou fazer uma segunda graduação aqui, vou ver o que que vai acontecer". E aí foi onde eu me apaixonei mesmo, na própria faculdade. E aí eu vi que aquilo ali era o meu lugar, onde eu poderia ajudar pessoas, hoje em específico mais mulheres, né, claro que eu tenho pacientes homens também, e aí acaba que a profissão virou mais um propósito e uma missão do que apenas uma profissão, né. E aí você decidiu unir nutrição, estética, esporte, comportamento. Como é que foi isso? Você decidiu, pensou em algo, foi estudando cada pós-graduação, ou você entende que esses são pilares que os únicos pilares que realmente vão gerar transformação? Olha, Carol, a gente aprende na prática, vamos dizer assim, né. Na época da faculdade, eu jurava que eu ia ser nutricionista esportiva e ponto final. Inclusive lá nos estágios, eu já me identifiquei e nos próprios atendimentos que a gente já tem ali uma experiência e um contato direto com o paciente, e eu achava de fato, lá na época, que eu seria uma nutrição bem posicionada na área de nutrição esportiva. E aí a gente passa para o consultório e a realidade é outra. Então a gente percebe que os pacientes precisam de algo muito mais aprofundado do que a nutrição esportiva pode trazer. E aí eu fui me identificando, com a nutrição comportamental, porque antes de eu tentar levar o paciente a alcançar o resultado que ele queria, tinha sempre algo que bloqueava o paciente. E aí eu me apaixonei pela nutrição comportamental, fiz algumas especializações
e eu não consigo atender hoje um paciente fora da observação do comportamento dele. Inclusive, quando hoje a gente vai ficando, né, a prática vai levando essa perfeição, quando eu converso com o paciente nos primeiros minutos, eu já consigo identificar que ele vai ter que ser direcionado para a nutrição comportamental. E não tem como ser diferente. É claro que se o paciente precisa de um grande emagrecimento, o comportamental vai estar junto. Na esportiva, ainda mais se ele competir em alguma área, o comportamento vai estar junto. E em todas as áreas, o comportamento tem que estar junto. E a nutrição estética também foi outra, porque como eu atendo em uma clínica também de procedimentos estéticos, então a gente trata essa questão para mostrar para a maioria das mulheres que fazem essa parte de estética, né, vamos dizer, uma harmonização, um botox, algum procedimento no corpo, inclusive vou fazer um procedimento cirúrgico, então a gente passa uma dieta ali pré-cirurgia e uma dieta pós-cirurgia, e também para nós que já fazemos esses procedimentos, né, para a pele, a gente identificar se está faltando algum nutriente, alguma vitamina, para que esse próprio procedimento ele dure mais para o paciente. Então, foi visando isso. E tudo, eu fui me identificando aos poucos. Falei, nossa, mas eu estou apaixonada por nutrição comportamental. Aí depois eu vou lá na prática com a nutrição esportiva e fui me aprimorando. E a minha pós, inclusive, é nutrição estética, né? Maravilha. Eu gostaria que você explicasse um pouco, de uma forma bem didática, porque esse é o objetivo aqui do consultório aberto. Quando é que eu procuro uma nutricionista esportiva? E eu pensava que nutricionista era tudo a mesma coisa. Uhum. Quando é que eu procuro um comportamental? O que cada um entrega de diferente e quem é para quem, né? Sim. Tem pacientes que já vão especificamente à procura da nutrição esportiva. A pessoa quer definir, ou ela vai participar de um campeonato, ou ela já é uma atleta em específico, então ela quer o quê? Diminuir percentual de gordura, ativar ali a massa magra para deixar o corpo mais torneado, ter alguma resistência, uma força para algum tipo de campeonato que ela for participar. Normalmente as pessoas da nutrição esportiva, elas têm isso como objetivo. Leila, eu quero ganhar massa, eu quero ficar mais definida, eu quero deixar meu percentual de gordura muito baixo, porque eu vou competir, então elas vão com esse objetivo. O ideal é que seja não somente nutrição, que a gente gosta de fazer o atendimento multidisciplinar, que é a nutrição com outros especialistas, porque a gente faz um trabalho com o paciente que não tem como ter erro, né? A gente trata também até as questões hormonais, que fica muito mais assertivo. A nutrição comportamental, como eu falei, o paciente nunca vem procurar uma nutrição comportamental. Nunca chegou ninguém, eu descobri que você era nutrição comportamental e eu vim passar em consulta com você. Não, vem para outros objetivos. Ou está em algum processo inflamatório, precisa tratar alguma patologia em específico, ou ela vem achando que é nutrição esportiva, ou simplesmente ela fala, quero emagrecer. E aí, no decorrer do atendimento, o próprio profissional identifica que seria muito interessante, muito mais assertivo, passar com o paciente pela nutrição comportamental. Normalmente é assim. Hoje, nesse quadro que nós estamos, dessa era da ansiedade, né, Carol, vamos dizer assim, é muito difícil a pessoa assumir isso, é raro. Depende da paciente. Pacientes mais jovens, ali de 17, 25 anos no máximo, elas têm mais tranquilidade em falar que se sente mais ansiosa, tem alguma compulsão alimentar, então ela já entende um pouquinho que vai ter que vir para uma nutrição da parte comportamental. Já uma paciente que ela já tem ali 35 anos, 45 anos, 55 anos, jamais ela procura um profissional achando que vai ser direcionada para a parte comportamental. Mas todos que no final entendem que a nutrição comportamental está junto, a gente consegue o resultado. É excelente. E quando você fala em comportamental, e citou a questão da ansiedade, normalmente as pessoas pensam, né, tem a tendência a pensar que quem está depressivo não come, não come compulsivamente. Uhum. A compulsão, ela vem independente da patologia que já existe ali? Vou dar um exemplo prático, recente inclusive, isso é de um exemplo de vários, né, que a gente tem ali. O paciente falou, olha, eu engordei de fevereiro para cá, vamos supor que eu atendi nesse mês
que antecede aqui. Ela falou, engordei 10 quilos, assim, do nada. Aí, o que eu vou questionar? Vem cá, o que aconteceu no seu meio externo que pode ter ocasionado esse ganho de peso? Aí a gente começa a conversar e aí a gente identifica que há algo na vida dela externo, ou a perda de um parente, ou um próprio divórcio, ou relacionamentos familiares, não sei, vários exemplos a gente tem, Frustrações. frustrações, decepções, problema no trabalho, inclusive, fez com que a levasse à compulsão. A pessoa fica, óbvio, nem sempre todas são diagnosticadas com a própria depressão, ou são e elas mesmo não percebem. Então, essa depressão que a gente pode falar, pode fazer com que a pessoa entre para uma compulsão de não para um estado de não comer, ou para uma compulsão que vai fazer com que ela coma em excesso. Existem os dois extremos, na verdade, né. Mas na maioria dos casos as pessoas tendem a comer mais. Tem a pessoa que trava, que não come por conta desses problemas externos, mas a maioria elas tendem a comer mais. Tem pacientes, Carol, que levam a comida pro quarto e deixa lá. Então assim, na gaveta, então já é uma coisa que você tem que tratar. O normal é que a gente não levante de madrugada para comer. Eu tive que tratar várias pacientes que têm o hábito de levantar na madrugada para se alimentar. Então já é um quadro de compulsão um pouco mais avançado e a gente tem que fazer uma estratégia de reversão com o paciente. O que é uma estratégia de reversão? Eu já quero fazer. Você acorda de madrugada para comer? Eu não acordo de madrugada, mas desde que esse climatério se estabeleceu claramente na minha vida, ali no início, antes de começar a reposição, mas ainda acontece bastante. Eu estava comendo um Snickers antes de dormir. Um almoço. Eu Não, estava almoçando literalmente depois da janta. É como se fosse isso. Então, na verdade, o que acontece com essa estratégia? É a coisa mais simples do mundo. A gente fala, né, dá um nome bonito, porque a gente tem, né, que dar um nome bonito para as coisas, mas é a coisa mais simples. Normalmente as pacientes que estão com essa fome noturna, vamos dizer assim, já inicia desde a hora que ela acorda. Vamos lá, normalmente a paciente acorda e já não gosta de tomar o café da manhã, então ela já pula o café da manhã. Ou uma paciente que vem com uma estratégia de fazer algum tipo de jejum por costume, e aí vai empurrando as refeições. Então se eu questionar para ela, falar assim: Carol, qual o seu horário de pico de fome? Aí você vai falar assim: Leila, sempre à noite. Quando eu pego o seu recordatório, eu já consigo identificar que é porque você já não se alimenta desde a hora que você não se alimenta bem desde a hora que você já acorda. Então você vai empurrando as refeições para a noite e aí se brincar para a madrugada. Então qual é a estratégia nisso? É eu fazer um recordatório para o paciente, iniciando as refeições dela desde da hora que ela acorda. Se ela procurou o paciente, entende-se que ela quer mudança. Vamos pensar assim. Então, se ela não comia até 13h, que é a hora que ela provavelmente vai almoçar, então a gente já muda a estratégia para ela fazer um café da manhã normal, né? Até no processo de emagrecimento, que isso é um outro assunto também, as pessoas gostam muito hoje de fazer jejum, né, Carol? Ah, eu faço jejum intermitente, em jejum disso. Nossa, tem uns 7 anos que eu faço jejum. E algumas pacientes falam: "Ah, a Leila é contra jejum", mas na verdade não sou contra o jejum, mas o processo do jejum ele é uma estratégia, assim como uma dieta cetogênica, assim como qualquer outro tipo de dieta, né, dieta de adaptação, por exemplo. E o próprio jejum feito por longos períodos, o nosso corpo provavelmente não responda mais. Vamos pegar uma paciente que emagreceu muito quando ela começou a fazer um jejum. Daqui a pouco aquela estratégia já não serve mais, ela vai para o consultório e fala: "Ah, doutora, porque eu faço jejum e o meu estacionei, eu estou com 70 quilos, não consigo mais emagrecer". Por quê? Porque essa estratégia já não é a estratégia adequada para que ela emagreça mais. É para que ela se mantenha. Se ela chegou em 70 quilos, se ela está feliz com o peso que ela está pesando, a estratégia funcionou até ali. Agora, se ela quer emagrecer mais, seria interessante uma outra estratégia para ela, né? é incrível essa questão do jejum mesmo, né? Pegou firme. Eu não conheço, não sou adepta. Agora, outro dia eu estava me maquiando e vi uma live do Laí Ribeiro. E quando ele está explicando aquilo, inclusive a questão da mitocôndria, dos hormônios, faz tanto Sim. sentido, que eu falei, gente, será que eu vou ter que E fazer jejum? é maravilhoso, mas, como que você pode fazer isso? Pelo menos
os testes que eu percebo nos próprios pacientes e em mim. Eu não consigo fazer jejum prolongado, por vários motivos. Uma paciente que tem uma doença autoimune, por exemplo, você não pode colocar ela já de cara em um tipo de jejum. Então tem que ser com calma. Meu corpo responde, Carol, de forma maravilhosa com jejum. Provável que o seu também vai responder porque você não é adepta. Então, como nós não fazemos isso com frequência, quando a gente for fazer essa estratégia, o nosso corpo vai responder de uma forma maravilhosa. Agora, para eu viver de jejum, já viu estratégias por aí? Viver de jejum, já vi vários comerciais, várias pessoas falando, viver de jejum. A pessoa tem aquele resultado excelente até 3 meses, depois, infelizmente, não consegue mais. Fora que eu uso um exemplo muito bom para os meus pacientes, que nós fomos feitos para comer. Comer é prazeroso. Comer não é porque o nosso corpo tem as nossas necessidades, né? E precisa mesmo do alimento. Mas não é bom comer, não é bom você sentar à mesa e você conversar, e você tomar café, seja lá um bolo ou seja uma refeição mais saudável, independente, isso também é muito importante dentro da parte comportamental, que é o que eu falo para os pacientes. E o nosso corpo, ele é como um carro, a gente precisa abastecer o carro, né? A não ser os carros hoje que são elétricos, mas mesmo assim ainda precisa. Nosso corpo é da mesma forma, nós, desde antigamente, fomos feitos para comer. E tem gente que não entende isso, principalmente as pessoas que estão muito acima do peso, Carol. Quando você pega alguém que é grande emagrecimento, obesidade grau 3, vamos dizer assim, a resposta dela num consultório é: eu só faço 2 refeições ao dia, doutora, eu não sei nem por que eu estou engordando. Por que eu estou desse tamanho? Eu não estou entendendo. Então aí eu já consigo identificar. O nosso corpo é uma maquininha. Coloca o alimento ali na hora que você acorda, não precisa ser em excesso. Acordo sem fome nenhuma, doutora, nem adianta que eu não consigo comer. Poxa, se esforça um pouquinho, coloca ali, o seu corpo já trabalha. Aí você vai para uma próxima refeição. Não é essa estratégia de 3 em 3 horas, que é uma coisa antiga, é de acordo com o que realmente o paciente vai ter a necessidade. Então você coloca um alimento ali umas 10h30 antes dele esperar o horário dele de almoço, que pode ser que atrase, ele vai estar com muita fome e acaba que vai comer mais em excesso, e também não vai pensar muito sobre as escolhas, porque quando a gente está com fome, a gente não tem essa pausa para raciocinar o que a gente precisa comer, a gente só quer comer. Não interessa se é chocolate, se é bolo, se é torta, se é comida, a gente quer matar a fome, independente da forma que for. Então, assim, tem essa questão de que a gente tem que entender que o corpo, ele precisa dos alimentos. Sou super a favor de estratégias e toda vez que os pacientes conseguem fazer essas estratégias, funciona muito bem e o resultado vem muito rápido. Tem paciente que perde de 4 a 7 quilos em 21 dias, em pouquíssimo tempo, com as estratégias corretas. Que vão levar um emagrecimento, segundo você, leve e possível. E possível. Quando é que você percebeu que a nutrição não era sobre restrição? Na prática, obviamente, e também tantos estudos que a gente percebe, né? É lógico que o maior parâmetro que a gente pode ter é o próprio resultado do paciente, não tem como a gente fugir disso. O próprio resultado que o paciente traz ali na prática é o que faz com que a gente percebe que a restrição faz com que o paciente não tenha resultado. O exagero, corta isso, corta aquilo, tira tudo, não come isso tudo faz com que o paciente já mande uma informação de bloqueio para a mente dele. Então, você se imagina, eu como tudo. Se você perguntar, eu sou nutricionista e eu como tudo, gente, só para vocês entenderem, tudo que eu quero. Quando eu quero comer uma pizza no final de semana, eu vou comer minha pizza. Tenho o meu ponto fraco, que vai ficar registrado aqui, infelizmente, que é hambúrguer artesanal, gente. Vocês querem me conquistar, vocês me levem para uma hamburgueria para conhecer. Então, assim, só que eu tenho que me policiar. Eu tinha uma estratégia, até esse ano, inclusive, eu comia 2 vezes ao ano apenas, porque é uma coisa que me dá um gatilho. Quanto mais eu como, eu queria comer mais, porque eu amo. Então, assim, é o meu afeto. Eu pergunto para os pacientes de vez em quando, qual é o seu afeto? Que você fala assim para mim, não tira, Leila, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Aí eu tenho a tendência de colocar ali, em um determinado período, que ele coma aquele alimento porque ele vai se sentir abraçado, confortado com aquele alimento, e isso também faz parte do processo. Voltando para o que você me perguntou, os pacientes que vivem com essa restrição, a maioria deles tiveram o tal do efeito sanfona, né, do efeito rebote, infelizmente, porque conseguiu
emagrecer naquele primeiro período, e depois, quando ele voltou a se alimentar sem ter esse controle de quantidade e de qualidade dos alimentos, acabou que ele recuperou o peso, ou então aquele peso que ele tinha perdido ele não conseguiu manter. Então, no meu ponto de vista, de vários exemplos que eu tenho, a maioria dos pacientes que vêm com muita restrição já vem meio que com um trauma. Olha, doutora, eu estou vindo aqui porque tratei com algum tipo de medicamento, tive o efeito rebote, não fiz o desmame da maneira correta, a minha fome voltou, a minha compulsão por doce voltou, e aí a gente acaba que tem aquele resultado negativo do paciente. Porque o que eu quero para a vida? Provavelmente o que você quer é o que todo mundo quer. Paz, né? Para Sim. comer com tranquilidade e não ficar se preocupando, poxa, quantas calorias tem aqui estou em um aniversário, quantas calorias tem aqui nesse bolo que eu estou comendo nesse aniversário? Não é estressante? Que é um Muito. momento do qual você vai confraternizar, você vai estar ali com a família, você vai estar ali com, sei lá, com o sobrinho, com o filho, e aí você tem que estar ali se preocupando. Então, o comportamento do paciente é observado, inclusive, através disso. É uma estratégia de 3 a 6 meses, do qual ele vai conseguir sozinho, lá na frente, identificar que ele consegue. Né? A gente vai ali fazendo a primeira abordagem, vai para a segunda abordagem, e aí daqui a pouco ele está andando, como dizem, com as próprias pernas, né? Sozinho, sem ficar muito nessa dependência. Só que tem um assunto que a gente não citou, que é preocupante para os profissionais, que hoje é a inteligência, né? A inteligência Artificial? artificial, de modo geral, traz muita informação. Então, se a pessoa quiser criar ali um plano para ela, ela cria. Se ela quiser um direcionamento, ela pode ter esse direcionamento. E aí a gente vai perdendo esse contato, que nós fomos também criados para ter esse contato, né? Contato com as pessoas, e a gente tem um atendimento mais humanizado, mais direcionado, que as pessoas precisam. Eu amo pessoas, né? Quando eu estou com paciente, o tempo passa que eu nem vejo. Quando eu fui ver, eu falei, gente, o dia passou que eu nem vi, isso é maravilhoso. A gente sabe quando a gente trabalha com o que a gente ama, acaba que funciona dessa forma. Mas, em específico, as pessoas estão perdendo esse tato, né, infelizmente, até mesmo dentro das próprias profissões. Consulta online, vamos para o online, tudo a gente resolve aqui. E uma coisa muito importante é a questão do pós-atendimento. Os meus pacientes hoje, eu não gosto muito de atender atendimento de primeira consulta. Eu tenho pacientes muito antigos que estão comigo há muito tempo, a gente vem carregando uma estratégia não nutricional, mas uma estratégia de vida, tipo, de muito tempo. Então isso é muito importante também, que é reter, né, o próprio paciente. Porque é como você falou, né, tem objetivos que vão mudando com o tempo, quando você consegue emagrecer, como manter isso. Isso. Eu sempre falo que essa história de inteligência artificial e de todo mundo achar que sabe fazer tudo. Post, sei fazer, ou então manda o sobrinho. Dieta, eu já sei o que eu tenho que comer, Sim. para que eu preciso ir no nutricionista? Sim. E vai tão além, a gente fica tão restrito. Às vezes eu vejo receitas maravilhosas, né, que a gente poderia estar desfrutando, ao invés de se restringindo, e a restrição é Sim. realmente muito chata. Você falou aí do afeto, eu amo rabanada e panetone o ano inteiro. Panetone você acha o ano inteiro? Eu também Acho. amo panetone, só que eu só como panetone no final do ano. E eu ainda como panetone com um pouquinho de manteiga e esquento. Ai, minha irmã, se minha irmã estiver assistindo isso aqui, ela vai amar. A cara dela. Ela tosta na Isso, frigideira, é a ai, é cara dela. muito bom Aí com passa um café. doce de leite, Carol. Não, aí para. Querida, Gente! passa um doce, vai por mim, você vai ser feliz. Passa um doce de leite nesse trem que você vai ver que fica perfeito. Ai, ai. Então até a questão do doce também, assim, eu não tem gente que já dá sorte, poxa, eu já não sou muito fã de doce, a pessoa fala, né, que é o meu caso. Mas eu tenho mais tendência para o carboidrato. Então acaba que eu não estou fugindo muito do que seria um doce para minha vida, né, que acaba que se for esse refinado, esse açúcar mesmo que tem aí nos preparos das massas, vai se transformar em açúcar no meu corpo da mesma forma. Então, se é uma coisa que dá aquele gatilho, que é igual o doce, você come, te abraçou, você quer o quê? Quer ser abraçada de novo, você quer ser acarinhada de novo, então você vai repetindo. A massa, para mim, ela tem esse poder. Então me pergunta qual a última vez que eu comi uma lasanha? Não lembro. Porque eu dou prioridade, porque realmente eu sei que eu vou conseguir
comer e vai me satisfazer por um grande período, como eu te dei o exemplo do próprio hambúrguer artesanal, que eu saio aí pelas hamburguerias conhecendo, inclusive faço top 10, só para você ter noção Do da loucura do quanto? ser humano. E do doce, para mim, em específico, é o doce de leite. Falou de doce de leite para mim, quem me conhece já sabe que é a marca registrada, eu sou apaixonada por doce de leite, é um dos meus aonde eu posso escorregar ali em um dado momento. Nossa, Leila, você come doce de leite, como feliz da vida, gente, não me arrependo, é o meu momento, e eu consigo equilibrar. Leila, a pessoa que não tirar o açúcar hoje, ela não emagrece, assim, cara, é muito radical. Eu fiz propósito, inclusive, não foi um jejum para emagrecimento, mas foi um jejum espiritual, que eu tive que tirar tudo. E aí, assim, cara, sobrevive, o corpo muda, a pele muda, a estrutura é maravilhosa. Só que não para sempre. Não adiciona açúcar, Carol, nas minhas coisas, mas tem o próprio doce de algum alimento específico que acaba que você consome. Então, qual é o conselho, vamos dizer assim, né? A quantidade. Não tem problema você comer um chocolate, né, um bombom, você está em um evento, você foi convidada, talvez a recepção desse próprio evento seja um chocolate, seja uma coisa, eu não vou comer de jeito nenhum. Isso você perde momentos, você perde oportunidade. E outra, a informação que você manda, cara, eu vou comer, vou beber esse café aqui, tem açúcar, eu vou engordar. Olha a informação que você já mandou. Eu fazia muito isso. Eu, antes de ser nutricionista, eu nunca fui acima do peso, mas eu era cheinha, eu era, como dizem por aí, eu totalmente retida, mas era tudo informação que eu mandava para minha mente, você acredita? Eu comia, eu falava, gente, eu tô comendo esse salgado para quê? Vou ficar enorme, já é automático. Então, um comportamental, ele fala muito sobre isso, a informação que você manda. Tô em um aniversário, eu vou ficar contabilizando a caloria do brigadeiro, já mandei a informação que eu vou comer o brigadeiro e que eu vou engordar. Acabou, já chegou ali a informação. E o oposto também. Eu sei que você vai chegar lá. Sim. Mas antes de falar da mente, eu quero saber se você tem algum caso onde, utilizando os pilares do esporte, da estética, do comportamento, Uhum. você conseguiu um resultado que, uau, Eu tenho validou. mais de um, que já explodiram aqui na minha mente, mas tem um em específico que foi para paciente passar no TAF. Esse foi emocionante, tipo, nossa, me emocionei mesmo de chorar com ela, porque ela chegou sem nenhuma perspectiva, ela tinha um prazo muito curto para que ela passasse nessa prova. Então, você imagina eu lá na consulta já coloquei lá grandão TAF, que era o nosso objetivo, nós tínhamos um período de 6 meses e ela estava muito acima do peso, Carol, muito. Estava com 138 quilos, 1,60, eu tenho 1,58. Então, assim, e ela foi muito decidida. Quando eu perguntei, porque eu pergunto para o paciente, a gente conversa e tudo, e eu pergunto quanto por cento que você está aqui entregue nesse projeto? Ela, Leila, a minha vida, eu vou passar nessa prova. E aí a gente foi fazendo todos os protocolos. Fiz um plano alimentar para ela, sem medicamento, não tinha inibidor de apetite ali, não tinha. Um plano alimentar de 980 calorias, 900 calorias, e ela seguia à risca, à risca, à risca. E ela precisava chegar em 6 meses a 83 quilos, 138 para 83 quilos. Para a estatura dela, ainda estava acima, né, porque ela tinha apenas 1,60 m, porém, esse peso já era aceitável, e não é só isso, né, você imagina, ela teve que entrar na academia, que era o nosso acordo, ela entrou na academia, ela fazia os treinos, me mandava os vídeos dos treinos, me mandava as fotos dos pratos, teve que treinar com o próprio profissional, né, o personal lá que estava acompanhando, as barras que ela tinha que fazer no TAF, o tempo da corrida dela, então assim, era de chorar mesmo, era de vocês ir para a parte do seu psicológico ao extremo, levar ao máximo, e realmente eu lembro dos vídeos dela que ela me mandou chorando, e por fim, assim, né, resumindo a história, nós conseguimos nesses 6 meses trocando estratégia, só que assim, Carol, ela se dedicou muito, foi a academia, os treinos, os acompanhamentos na parte nutricional, nutrição comportamental, psicólogo, eu precisei fazer um encaminhamento para ela, tivemos que ver as questões hormonais, ela foi para um endócrino também,
E, inclusive, ela fez até aquelas massagens mesmo linfáticas, aquele processo para poder também conseguir perder o mais rápido possível. E hoje ela aposta, já passou, tá na área que ela queria, ela foi na clínica na época, foi me presentear, fez uma xícara linda lá, eu tenho a xícara, inclusive, escrito o meu nome, com tudo bonitinho, ela fez uma xícara que eu já era apaixonada por essa xícara, ela simplesmente parece que leu a minha mente e me presenteou, e esse é um dos resultados. Resumindo o outro resultado, hoje a paciente, de outra paciente que é jovem também, que vem tentando emagrecer desde criança, já vem com aquele quadro de obesidade desde criança, que também é muito sofrido, né, porque o pai já vem de um quadro obeso, a mãe também, então a criança já vem em um ambiente assim, então para ela é muito sofrido. E hoje ela conseguiu, foram em torno de também 26 quilos, na verdade, 26 quilos. E tá com a Sensacional. cinturinha aqui. Hoje ela tá com 22 anos, eu acompanho ela desde 17 anos, e ela está hoje fora do Brasil, está estudando, e é uma linda também conseguir um resultado maravilhoso nesse processo de nutrição comportamental. Falando em comportamento, como é que você consegue fazer? Qual é a estratégia que você lida para que esse paciente ressignifique a relação dele com a comida? E principalmente pessoas que vêm de históricos de extrema frustração. Carol, não tem como ser diferente, ele tem que ter contato com o que assusta ele. Ele tem que enfrentar aquele medo, porque tem gente que fala: "Tira, tira, tira, que se você colocar, pode ser que eu não resista", mas você entende que isso é um gatilho para o paciente, porque é como se fosse, vamos colocar um álcool, uma droga, a partir do momento, se ele não tiver esse bloqueio natural daquele determinado alimento, quando ele tiver contato, a possibilidade da Do compulsão exagero. do exagero vir, vai ser muito maior. Então a gente vai fazendo a tirada gradativa. Tem um exemplo da paciente que ela fala: "Olha, Leila, meu pai chegou em casa com uma caixa de pão de mel, uma caixa, coisa que eu amo", e eu falei: "Pai, você quer acabar com a minha vida?". Ela falou assim: "Pai, você quer acabar com a minha vida?". Porque ela falou: "Cara, meu pai trouxe isso aqui, é o que eu amo". Então, assim, quando eu pego para fazer uma estratégia específica, eu deixo que o paciente realmente goste e a gente vai tirando. Não dá 1 mês e meio, 2 meses, o paciente vai para a próxima consulta, ela já fala: "Leila, lembra do pão Tal de coisa. mel?", exemplo, né. E eu: "Sim, lembro". "Cara, tá lá, meu pai deixou lá, nem olho, nem sinto falta". E outra, para dizer que eu não comi, eu dividi um pedaço com minha irmã, aí começa a contar a história do tal alimento que porventura seria um vilão ali para ela. Acontece bastante. Não trabalho, como eu te falei, inclusive no meu Insta tem isso, sobre a restrição. Para o paciente ter essa liberdade. Você se imagina, você falou que você ama? Rabanada. Tá, Carol, seguinte, a partir de hoje, você nunca mais vai comer rabanada. Esquece esse negócio. Rabanada? Rabanada é Rabanada aquela do do Natal Natal. que É então, tudo de Natal. querida, maravilhoso. Você nunca mais você vai comer aquilo, já estamos chegando no Natal, esquece. Você entende a frustração que isso vai trazer para você? Você vai falar: "Cara, como assim? Eu vou chegar no Natal e não vou comer rabanada?". Eu como rabanada todo mês. Fora de época, Eu imagina sei na fazer então rabanada. então, família, Carol aqui, convida ela para o Natal, gente, porque ela sabe fazer rabanada. Meu Deus, as minhas irmãs também amam, é a briga, mas elas sabem fazer super bem. É muito É bom. muito gostoso. Amo, amo. E é frustrante mesmo, até porque, como você trouxe, eh, claramente é uma lembrança da época que Sim, eu, meu pai, minha mãe, ainda antes deles se separarem, todos os natais era aquela festa onde nós nos reuníamos para fazer a rabanada juntos, na verdade, para fazer a ceia. E outra coisa que eu amo é pastel. uhum, sim. Pastel, eu sempre agora tem um tempo que eu não tenho, estou bem ok, mas eu sempre tinha massa, e é de época também, aí eu deixo a carne moída ali separadinha, frito, porque no Natal a gente fazia juntos Sim, pastel, sim. e eu era a melhor de fechar o pastel, e eu Não ficava deixar fazendo isso vazar. junto com meu pai. Isso. E aí Maravilha. a gente montava a ceia ali, então tem Isso é total. cultural, Carol. Imagina eu roubar isso do paciente, você entende? E eu sei que a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas até os próprios inibidores roubam isso do paciente, porque tem paciente que fica tão
não querendo nada, tipo assim, não, o doce que eu comi eu já não quero mais porque o medicamento tirou aquela vontade e tal. Isso rouba até as memórias, assim, a gente atende o paciente, tem a questão cultural do paciente, o que ele está acostumado a comer, tem a questão da afetividade do paciente, que também tem que ser questionada. Então, assim, isso tudo dentro da nutrição comportamental é trabalhado, e é muito importante, né. Então, assim, essas memórias que você tem com a sua família são exemplos que eu escuto direto, entendeu. "Ah, porque nunca mais eu comi tal coisa, eu lembrava", aí o paciente chora, tem paciente que eu deixo lenço dentro da sala, porque não tem como, porque a pessoa lembra daquilo ali que na cabeça dela nunca mais ela vai poder ter acesso, e não é assim, né. A nutrição comportamental ela é relativamente nova, né? O que te É. encantou? Que transformação, o que aconteceu que te levou a gostar e praticar? Primeiramente porque ela foi testada em mim, vamos dizer assim, né, pra vida, não só para alimentos, eu acho que a gente tem que pensar o quê? Tudo como a gente se vê, assim a gente se torna. Uhum. Vou dar um exemplo muito ruim, infelizmente, assim, teve uma paciente que eu recebi, que ela falou assim, a primeira coisa que ela falou: "Doutora, não tenho espelho em casa". Aí eu não entendi, eu falei: "Como assim?" Ela: "Não, quebrei todos os espelhos, não me olho no espelho, odeio a minha imagem". Começou a falar muito mal, né, de si mesma, e quando eu testei, principalmente em mim, essas questões, eu falei: "Cara, enquanto a gente manda informações negativas para nossa mente, o seu corpo vai respondendo de acordo com a informação que você vai mandando. Então, a energia que você vai gastar mandando informação negativa, manda a positiva, porque é a mesma energia que você vai gastar, então manda positiva. E aí, na comportamental tem atividade, Carol. O paciente levar para casa, falei assim, ó, falei para ela, você quer continuar comigo? Ela falou, quero. Eu falei, então você vai sair daqui, você vai comprar um espelho, a primeira coisa. Quero que você compre um espelho, e aí eu vou te passar os passos para você fazer algumas coisas lá na sua casa. Então, lá no início, de fato, foi que eu testei em mim e percebi que enquanto a gente não desbloquear isso, a gente não tem resultado. Existe o tripézinho da saúde, ele é muito falado por outros profissionais que a gente fala, né? Que é a própria atividade física, que é a alimentação E e o que é som? a nossa mente. Que se a gente for botar em um círculo aqui, né? Vamos colocar aqui a alimentação, atividade e mente. Mente, ela tem a ver, obviamente, também com a nossa crença, né. Cada um tem a sua crença, mas a gente também eu converso com o paciente sobre isso. Não importa a religião dele, mas isso aqui ele é importante, porque às vezes tem paciente que fala: "Leila, eu quero um plano alimentar, tira tudo. Eu quero ficar seca, magra, não importa, eu consigo ficar sem comer, eu quero". Ok, ela conseguiu, beleza. Tá treinando, porém o psicológico dela não tá legal. Então ela faz de tudo, mas não consegue alcançar o que ela quer. Ou então o oposto, que é o tal do treino para comer, né, já ouviu essa do treino para comer? Que a pessoa come bastante, O meu filho fala, Booking e diz como é que é? Tô em Booking, tô "Tô em treinando, então vou comer porque eu tô treinando, justifica a minha aí comilança aqui porque eu tô treinando". engorda Isso, para depois emagrecer. tem. Ai, tem um nome esses O Booking. Booking é para aumentar, e aí tem o outro, Cutting, o cutting. cut, que é para a pessoa ficar sequinha, fininha. Meu filho já fez isso também, a gente fez umas estratégias de carboidrato para ele nesse período. Mas, assim, o paciente em específico, ele pega essa linha, vamos dizer assim, e ele não consegue por muito tempo, porque os 3 pilares não estão alinhados, infelizmente. Se o psicológico dele não estiver dentro do que a gente espera, eu posso tirar caloria Que quiser. dos alimentos à vontade, posso fazer um plano alimentar baixíssimo para ele, ele pode morrer de treinar na academia, né, porque vamos dizer assim, o treino ou você ama ou você odeia, né. Mas o mental dele não tem como, alcançar todo esse esforço que é o que o próprio paciente faz com o corpo, né. Então infelizmente tem que ser os 3 alinhados. Já peguei pacientes com de toda forma, só com um pilar funcionando, tanto da parte
que se alimenta super bem, já peguei um que só ama academia, mas a alimentação estava horrível, e peguei um que era, nossa, super zen e tal, porém odeio academia e não suporto esse negócio de dieta. Tanto é que a gente nem trabalha hoje falando, dieta, a gente nem fala mais de dieta, a gente fala de uma reeducação, é um estilo de vida. Se você perguntar, Leila, você faz dieta? Eu falei, eu não faço dieta. Eu tenho um estilo de vida Eu já saudável. tenho um estilo de vida que é o que me faz manter com o peso que eu quero, ter alegria no dia a dia com os alimentos. Eu gosto de final de semana também querer montar um prato diferente. Eu como uma feijoada de vez em quando, tudo no equilíbrio. Macarrão, que os meninos, quem não ama macarrão, né? Uma coisa assim, então todo mundo ama um macarrãozinho, então a gente faz. Eu uso as minhas estratégias, obviamente. Os meninos acompanham, eu falo os meninos, né, os filhos acompanham, provavelmente não, mas pelo menos eu estou usando as minhas estratégias ali no macarrão. Eu coloco as minhas folhagens, que já tem uma quantidade de fibra que já vai absorver ali o carboidrato, então tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Muito legal isso que você trouxe sobre a questão de colocar as folhagens junto do carboidrato, porque são fibras e vão, enfim, essa união de saberes, essa união de conhecimento, é isso que faz toda a diferença. E eu sempre incentivo, busque a nutrição hoje. Leila, até o oftalmologista, nós já estamos com mais de 120 entrevistas. Fala quais são as boas práticas para ter uma vida. Comer bem, não usar álcool, não Praticar tabagismo, atividade física, dormir, dormir atividade bem. física. Então, gente, é muito séria essa questão da Sim. nutrição, o quanto o nosso intestino, a microbiota. Então, é importante essa história de eu sei a dieta que eu vou fazer, nós precisamos tanto de vitaminas, e já puxando o gancho das vitaminas, a história da vitamina D que você fala tanto, conta pra gente o porquê, né, que você traz, ela aparece com frequência nas suas orientações, por que ela é tão importante, tanto para o emagrecimento, nem eu sabia dessa, para o equilíbrio do corpo. Eu sempre penso que vitamina D É uma vitamina qualquer. Pega um potinho, vou tomar minha vitamina. Tipo isso. Então vamos lá. Paciente chegou, Carol, vou te atender hoje. Primeira coisa que eu preciso é saber como você está internamente. Então você imagina, como que eu vou montar um plano alimentar sem saber como que está teu colesterol, tua glicemia, porque tem planos alimentares direcionados especificamente para o que você tem. Eu preciso criar. Tem alimentos que você não come, tem alimentos que se eu passar para você pode ser que vão te trazer alguns problemas, e tem alimentos que se seu corpo consumir vai te trazer uma aceleração ali até no teu processo de emagrecimento. Então eu preciso de um exame, aonde esse exame vai me trazer tudo que eu preciso, vitamina K, vitamina E, como está teu ferro, vitamina B12, que é totalmente direcionada para a nossa parte neurológica, que as pessoas às vezes também não dão muita atenção, por mais que os profissionais estejam falando bastante sobre isso ultimamente, a questão da B12 ela é importante. E a vitamina D em específico, ela é chamada de uma vitamina, mas ela é um hormônio. Ela é um hormônio que ela regula, ela manda informação para todas as outras funções do nosso corpo. Ela não é uma vitamina qualquer. Então vamos lá. Ela tem um valor de referência aí até 30. Só que isso são para pessoas normais. Se você tem uma doença em específico, doença autoimune, problema reumatológico, por exemplo, alguma desbiose, esse parâmetro 30 já não é bom para você, já não serve mais. Então a gente tem que botar ela lá 55, 60, um pouco mais alta. Então ela é um hormônio, ela regula, ela manda informação para todas as áreas. Se ela está ali 17, como eu pego os exames, meu coração fala, meu Deus, a pessoa está com 17, como é que está viva? A pessoa não está dormindo bem, a pessoa vive no cansaço extremo durante o dia, a pessoa está com dificuldade de ganhar massa, a pessoa está com muita dificuldade para emagrecer, mesmo fazendo muitos protocolos, e não ajustou a vitamina D, o corpo dela não vai responder. Essa é a função dela, é mandar informação para tudo que você quer ali na sua vida, para tudo. Eu quero emagrecer, primeiro vamos ajustar a D, para que o seu processo de emagrecimento seja mais acelerado. Então, aumentou ela ali 35, 40, a minha tem que ficar 55, 60, eu tenho uma doença autoimune, a minha tem que ficar aqui, ó, 55, 60.
A maioria dos pacientes hoje estão com ela 17, 18, aí chega no consultório, Leila, não consigo relaxar para dormir, Leila, tô morrendo na academia, tô com um plano alimentar certinho que você me passou, então que fulano passou, já chega com alguma dieta, e eu não consigo emagrecer, então não tem como seu corpo captar. E outra, se você fizer, tem aquele AZ que você toma? O AAZ, centro. Uhum. por exemplo, tá que toma, só que a quantidade que tá ali provavelmente não é o que teu corpo precisa. Então você jogou o dinheiro fora, compra a suplementação, mas não está respondendo por quê? Porque não ajustou a raiz do problema. Vamos supor que a raiz do teu problema inicial seja a vitamina D. Faça uma injetável se tiver muito baixa, sou super a favor, principalmente para quem tem alguma doença em específico, alguma patologia em específico, que já é tratada com medicamentos recorrentes, toma medicamento de uso contínuo. Primeiramente, ajusta a tua vitamina D e depois você faz as reposições pontuais, tá? Se você for no consultório, vai dar briga, vai dar confusão, porque cada um tem sua opinião, mas eu não passo para o meu paciente nada de A a Z. Eu vou no meu pontual. Ou você vai ter que repor seu ferro, sua D, sua B12. A reposição vai ser essa. Estou com cansaço muscular, estou com fadiga muscular, vamos ajustar os magnésios, passo os magnésios para o paciente, passo um zinco para o paciente, passo um cloreto de magnésio para o paciente para melhorar a questão da fadiga. Continuo com muito cansada porque durmo tarde, acordo cedo, vamos ajustar o sono. Também tem essas questões. Então, a vitamina D, a partir de hoje, a Carol nunca mais vai esquecer, não é uma vitamina qualquer, ela é precursora, ela é a mais importante de todas, para que todas as outras funções do seu corpo funcionem de uma forma melhor. E tudo que você for suplementar vai ser captada de uma forma mais rápida, não de uma forma ineficiente caso ela esteja baixa. E qual outra é muito importante? Porque você acabou de falar do magnésio, o que não pode faltar? O que é essa tal de coenzima Q10? Mulheres 40 mais, vamos lá, mulheres 40 mais, nós que não parecemos, mas nós somos. Nós, isso que eu ia falar. Nós e somos muitas pessoas. Eu não fico sem ajustar a minha D, que acabamos de explicar. A B12 é muito importante, principalmente para as pessoas com quadro de depressão, ansiedade, é importantíssima. Também ajusta o cansaço, a B12 também pode ser um quadro que justifique um cansaço extremo de um paciente. Pessoas que treinam moderada, eu treino moderado, por mais que as pessoas achem que eu sou, bodybuilder, eu não sou, eu sou uma pessoa que eu treino para sobreviver, para não matar alguém no dia a dia, querida. Só para isso que eu treino, é por este motivo. Eu tomo todos os tipos de magnésio, magnésio malato, o magnésio treonato, o cloreto de magnésio, que vai para a parte, se a pessoa está muito constipada, ele vai ajudar você a ir no banheiro todos os dias sem nenhuma preocupação. O malato em específico para fadiga muscular mesmo, cansaço, treinou, tá ali quebrada no dia seguinte, se você estiver tomando de uso contínuo, vai te dar um alívio, você vai sentir que aquilo que deixava o seu corpo ali muito fadigado pós um treino já não tá mais tão assim, porque o cloreto de magnésio, essa é uma das funções, obviamente tem muito mais funções. O treonato, ele também é para a parte neurológica, é excelente a mulher tomar. A coenzima Q10, gente, ela tem, obviamente, a suplementação oral, né, como a maioria das vitaminas, mas você também pode tomar ela injetável, ela é muito boa. Ela vai trabalhar diretamente na nossa mitocôndria. A funçãozinha, deixar a nossa mitocôndria trabalhando, acelerada, vai ajudar a gente a ter mais energia, estar mais ligada, a fazer um treino com mais qualidade, aumentar a força ali no treino. Como que eu tomo ela? Depois do meu almoço, eu tomo a minha coenzima Q10, porque normalmente eu treino nesse horário, à tarde ou à noite. Então já vai ativando ali, óbvio que não ativa de imediato, é de uso contínuo, toma todos os dias ali. Então essas seria um combinho bem tranquilo para que eu tenha um sono melhor, acorde mais disposta. Os magnésios, coenzima Q10 e essas duas vitaminas principalmente. Gosto do zinco também, ele é excelente porque vai tratar a questão da nossa pele de forma interna também, fora que a coenzima Q10 é um excelente antioxidante, Carol. Nós mulheres que passamos por esses estresses, TPM, ou o próprio estresse do treino, né, que a gente vai para o treino, tem aquela ativação do estresse oxidativo, a gente fica ali estressada, depois que a gente relaxa. Primeiro a gente se estressa no treino. Quem treina com personal, por exemplo, quer matar o personal ali na hora porque fica com raiva dele, e daqui a pouco você sai feliz porque você ativou os hormônios da alegria, da felicidade, do relaxamento. Essa é a função.
tudo que tem antioxidante a gente precisa. Nós mulheres 40 a mais, a gente precisa de tudo que tem antioxidante. A coenzima Q10 é um poderoso antioxidante, o zinco é um poderoso antioxidante. Vai durar mais o nosso botox, os nossos procedimentos estéticos, vai ajudar a gente a recuperar a nossa pele, a pele vai estar mais bonita, o cabelo vai estar mais bonito. O zinco também combate os branquinhos nascer, né? Tem estudos que a gente tem feito juntando ele com outras vitaminas, com outros minerais que também pode ajudar a esse combate. O próprio B12 com zinco também é um excelente ajudador aí para combater os cabelinhos brancos. Tem coisa que é inevitável, mas tem coisa que a gente pode estar fazendo por nós. Então, vamos supor que um suplemento desse que tem um direcionamento, que você acha que vai ter um direcionamento, ele vai te ajudar em muitas outras coisas, né? Fortalecimento da unha também, enfim. O que você acha dos colágenos e do ômega 3 que todo mundo tem que tomar? Ômega 3 perfeito, maravilhoso. Todo mundo tem que tomar. A questão tem que ver a qualidade, a procedência, porque nem todos a gente consegue alcançar aquela quantidade da própria reposição diária, né? Mas é excelente também até para você fazer um treino melhor, um treino com mais disposição. A questão de controlar as nossas taxas ali do colesterol também fica excelente para isso. E o outro é o Vitamina ômega 3 D, não, ômega 3. Você perguntou os dois. Foi. Ômega 3 e Eu acho que se não foi isso, fala da creatina. creatina, nossa amiga creatina. Todo mundo tem que tomar creatina. Se você treina, se você não treina, você pode tomar. As pessoas acham que a creatina é interessante somente para quando a pessoa está ali treinando. Ela tem função para a nossa cartilagem. Ah, você perguntou do colágeno. Lembrou? Colágeno. Ok. Ela tem função direcionada para a nossa cartilagem, para a parte óssea. Ela vai diretamente para a nossa musculatura. Um exemplo bem simplesinho, bem didático. Fui lá, treinei. Fiz agachamento, leg, aquelas coisas. Fiz um treino dos membros inferiores. O meu músculo vai para casa assim, ó, abertinho, com as fibras abertas. É nesse momento que a gente vai ter esse aporte de reposição do que a gente precisa repor, que é a proteína e o carboidrato pós-treino. A creatina, ela é janela aberta. Quando você escutar um paciente falar, a creatina é janela aberta, isso significa que ela pode ser tomada em qualquer horário do dia. Você não precisa sair correndo e tomar ela de pós-treino. Ou você, vou tomar de pré para me dar energia. Pode ser que ela te dê energia ali. Mas o importante é que você tome ela de uso contínuo. Ela inicia a fazer essa reposição para a nossa musculatura, para a parte neurológica, para a cartilagem. Tem gente que está internado que é tratado, inclusive, com creatina para uma melhor recuperação. Também ela serve para isso. Ela sendo usada de uso contínuo, não é efeito imediato. Existem agora marcas em específico que ela tem esse efeito imediato. Tipo, por exemplo, se eu esqueci ontem, tá tudo bem, eu reponho hoje, eu consigo fazer essa absorção. Mas a maioria do que tem hoje nos mercados, nas lojas de suplementos, nas farmácias, ela é de uso contínuo e o resultado dela só vem após 15 dias de uso. Então, comecei a tomar creatina hoje, esqueci. Tu vai começar do zero toda hora. Esqueci amanhã, de novo, esqueci. Não, bota para lembrar no celular. Normalmente eu uso um aplicativo do qual eu lembro os pacientes, para eles não esquecerem. Ou então eu deixo lá no plano alimentar em específico, em um horário, para ele ter a rotina do horário somente para não esquecer. Não porque a funcionalidade vai ser melhor ou pior, a questão da creatina. A questão dos colágenos, eu aposto no colágeno, Carol, que ele é direcionado principalmente para a parte óssea, cartilagem, fortalecimento de unha, pega um pouquinho, porque nós já produzimos, e aí a gente vai entrando nesse processo de envelhecimento, a gente vai perdendo essa produção de forma natural. Mas não dá para a gente se iludir achando que o colágeno vai deixar nossa pele de bebê, que vai, estou jovem porque eu estou tomando colágeno. Não tem como, isso acaba que se torna um baita de um fake news, porque ele tem outro direcionamento. É um ajudador? Sim, mas ele não é direcionado para isso, que é o colágeno tipo 2, né? Que é o que a gente consome. Gosto do pozinho, tem cápsula, tem gominha também, tem tudo. Gosto muito do pó, vejo o resultado em mim, eu percebo, unha mais forte, o cabelo melhora, diminui queda.
Por quê? Porque eu estou tomando colágeno isolado? Não, porque é um conjunto, né? Vamos lá, repôs tudo aquilo que a gente falou aqui inicialmente, então o colágeno ele vem como um ajudador para esses direcionamentos. Para finalizar, o whey protein. O whey protein, ele é proteína que a gente precisa consumir para bater a nossa meta de proteína dia. Quem pode tomar é só quem treina? Também não. Vamos lá, tem uma pessoa que ela não consegue comer a quantidade de proteína que ela consome ali no dia. Então, eu posso colocar um whey, que é uma forma líquida ali da proteína, para o paciente conseguir bater. Eu vou te dar um exemplo meu, que eu tenho que comer 140 gramas de carne no meu almoço. Visualize, não sei se vocês vão conseguir visualizar 140 gramas. Aparentemente não é muito, Carol, mas dependendo, se for um frango desfiado, dependendo do tipo que tiver preparado, eu fico ali 50 horas para descer aquele trenzinho ali. Então, muitas vezes, e eu sou uma pessoa saudável, mas tem paciente que tem problema para mastigar, tem paciente que tem problema para engolir, tem paciente que tem vários outros tipos de problema. Eles preferem da forma líquida. Então, assim, não consegue bater a sua quantidade de proteína com as refeições que são distribuídas para você, está percebendo que está com muito mais carboidrato ali durante o dia, pode tomar o whey como um ajudador para que você bata a sua meta de proteína dia, porque é importante. A maioria dos pacientes a gente consegue hoje, por isso que o exame clínico ele é muito importante. Se eu vou fazer um exame na paciente, eu já consigo ver na pele dela, pela estrutura, que ela come, o que ela come, vamos dizer assim. Tem pacientes que estão acima do peso, mas é uma estrutura de uma pele muito firme, aquela pele mais durinha, e eu já sei que o paciente ele come muita proteína, ele come muita carne, já é o estilo de vida do paciente. E já tem aqueles que têm aquela estrutura molinha, aquela gordurinha molinha, fininha, que você pega, chega, a pelezinha vem junto. Já é paciente que gosta muito de carboidrato, então é muito fácil a gente identificar. Então, para você ganhar músculo, para você perder gordura, para você emagrecer, não é só proteína, é a junção dos dois. Tanto é que o paciente fala, depois do... Eu atendi um paciente, ó, esse exemplo é muito bom, ele só comia proteína e gorduras boas, que é a dieta cetogênica, que é uma dieta muito boa, uma estratégia muito boa para processo de emagrecimento em curto prazo. Ele queria crescer, era um paciente masculino, ele queria crescer e não conseguia de jeito nenhum, só comia proteína. Eu tive que dar uma aula para ele explicar. Sem o carboidrato, a proteína sozinha não tem funcionalidade. Porque as pessoas acham, porque eu só como proteína, eu tenho muito músculo porque eu só como proteína. Não, a proteína sozinha, isoladamente, não tem como. Tem que ser essa junção do carboidrato correto com a proteína. Então, se você perguntar, Leila, posso tomar whey? Não gosto de treinar, posso tomar whey? Pode, desde que você não esteja conseguindo, com os alimentos do dia a dia, alcançar a tua meta diária. Aí eu te pergunto, você sabe sua meta diária? Eu ia te perguntar isso agora. É isso, aí é por isso que existe nós, os profissionais, a gente vai pegar o peso do paciente, a estatura do paciente, o objetivo dele, o que ele quer fazer, para a gente estipular ali quanto que ele tem que comer por dia. Né? A gente trabalha ali de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso para o paciente, dependendo. O cara é bodybuilder, a mulher, aquela mulher que treina, que quer o corpão, porque ela vai competir, alguma coisa do tipo, a gente deixa a proteína muito mais além disso, que a gente tem liberdade para fazer isso, dá uma reguladinha no carboidrato. Então, isso também tem que ser calculado para você. Assim como a sua água tem que ser calculada, é falado popularmente, tome 2 litros de água a dia. O que você acha disso? Agora quem vai te perguntar que sou eu. Da água eu já sei, que não é, que a gente tem que saber realmente a quantidade, né? Isso tem a ver com o seu nível de atividade, né? A gente vai calcular ali o que você faz. Tem gente que corre, né? Que gosta de estar na corrida o tempo todo, ou então viaja para fora para correr, então eu tenho que calcular a quantidade de água dessa paciente acima daquela continha básica de 2 litros dia, que também a gente tem que levar isso em consideração. Sim, sim, sim. Você falou em média 1,6 por quilo. Então, praticamente todo mundo vai ter que comer mais de 200 gramas de proteína dia. É muito, né? Porque é ali muito, no whey
sei lá, são pouquinhas gramas. Se você Então, vê aqueles mas iogurtes, tem se for um 12 paciente gramas. isso, se for um paciente normal, assim, eu não, só quero emagrecer, só E quero manter minha seguir minha massa. vida aqui do jeito que eu tô bonitinha, minha massa. Eu uso no chão, né, eu posso usar mais baixinho ali a quantidade de proteína, mas se é uma pessoa que vamos pegar até continuar aí na galera, nas mulheres de 40 a mais, a gente vai tendenciando a ter uma dificuldade maior de manter a massa magra. Sim. Então a gente aumenta a quantidade de proteína, regula o carboidrato, não tira, mas regula e muda a qualidade dele, faz essa troca de carboidrato simples, faz uma melhora do carboidrato, transformando ele para os carboidratos complexos, que tem uma quantidade maior de fibra. Então, a gente vai ter uma resposta muito boa para tudo, para cabelo, para unha, para ganho de massa magra, para processo de emagrecimento. Então, tem como a gente fazer. Os iogurtes são válidos. Tem ali 16, que você falou? 12 e tal. 15. Isso é só o seu lanchinho da tarde. Uma banana com iogurte. Banana é a fonte de carboidrato, o seu iogurte vai ser a sua fonte de proteína, você calculou ali. Mas esse cálculo não é nem para vocês se preocuparem, porque no próprio atendimento sai tudo lá tão bonitinho explicado que você vai entender. E você consegue, porque no próprio almoço, você colocando ali uma quantidade de proteína, você vai conseguir bater. No café da manhã a gente pode colocar um shakezinho ou a gente pode colocar um iogurte que já vai somatizar com ovo, com alguma coisa também. Então, na somatória das refeições, você consegue bater tranquilamente. Entendeu? Entendi. Entenderam? Vamos falar das doenças inflamatórias e carências nutricionais que ainda são subestimadas, né? Como que isso interfere diretamente no resultado, tanto estético quanto na disposição? Alguns pacientes vão querendo o resultado final. Isso acontece. Ah, o que que você quer? Qual é o seu objetivo principal aqui comigo hoje, fulana? Aí ela fala, eu quero emagrecer. E aí, quando a gente vai ver, ela tá cheia de carências para a gente tratar ali nutricionais e também ela tá passando por algum tipo de doença em específico que nem ela sabia. Então, a gente tem que primeiramente tratar. Por isso, Carol, que eu amo o atendimento multidisciplinar. O nutricionista, ele é um ajudador de um reumato, por exemplo. O nutricionista é um ajudador de um cardiologista, um ajudador de um endócrino. Então, são A união, a né? união, né? Os profissionais, eles unificam ali e eles conseguem fazer um atendimento realmente direcionado para o paciente. As doenças são preocupantes se o paciente nem ele sabia, mas se ele já vem com quadro, por exemplo, eu vou pegar um paciente com a fibromialgia, eu já pego e faço um plano alimentar direcionado para isso. Uau! Então tem como a gente fazer isso, já diagnosticando, porque tem alimentos que pode aumentar a dor do paciente, tem alimentos que pode trazer melhora para o paciente. Então tem como a gente fazer algo direcionado. Você fala muito para o público feminino com relação à autoestima, né? A mulher, como chegou a do espelho, não consigo me ver. Como é que você faz esse trabalho para que ela consiga dar esse primeiro passo? Porque é muito ruim quando você não está indo para academia. Aí começa a dieta. Esse início, ele é bem desafiador. Sim. Qual o primeiro passo você acredita para que comece a se reconquistar essa confiança para conseguir dar esse gás? Sim, primeiramente, quando o paciente vai, eu já pergunto o nível de grau de, né, que se ele já procurou, já estou Comprometimento, né? feliz, poxa, ele já está aqui, já procurou um profissional, eu creio que essa paciente, ela está querendo realmente uma mudança de vida. Mas, de fato, o primeiro passo é ela pensar como que ela quer se ver, né, Carol? Porque, por exemplo, se ela está indo, ela já está chateada com o corpo, está triste com algo, tem algo ali que já está incomodando. Mas como que ela quer se ver? E como que ela está se vendo? Aí a gente vai entrar naquela pauta de, poxa, eu estou me vendo péssima, não gosto disso, não gosto daquilo, eu não estou gostando da pele, eu não estou gostando do cabelo, olha o tamanho da minha barriga, eu não consigo. Então, assim, já é mudar primeiramente essa parte do pensamento dela sobre ela Entendi. mesma. Isso eu já faço lá na hora. Eu já passo logo vamos dizer assim, um testezinho com ela e a gente já consegue bloquear. As mulheres em específico, hoje, qual o problema maior? Rede social. A comparação, obviamente, mas elas, não todas, mas a maioria, pelo menos que tem chegado, elas não estão se priorizando. Tipo, tudo é os outros. Ah, eu cuido do marido, eu cuido da casa, eu cuido do filho. Ah, porque eu não posso, porque eu vou levar minha filha para não sei aonde. Então, é como se ela tá aqui atrás e tá tudo aqui na frente para ela resolver. Sendo que é o oposto, ela tem que estar na frente
e ela que vai ter, as coisas vão, ela vai ter que estar bem para suportar tudo isso que ela vai ter que cuidar. E quando eu falo isso para a maioria das pacientes, principalmente mulheres mais velhas, 55, 60, gente, parece que eu dei um tapa na cara da paciente dentro do consultório. Eu vejo na fisionomia dela que ela muda. Que eu falo para ela bem assim, olhando no olho dela, eu falo: olha, você tem que se priorizar. Não é errado você se priorizar, não. Não é errado você se colocar em primeiro lugar. Porque se você não estiver bem, como que a senhora vai cuidar do seu filho? Como você vai cuidar do seu neto? Como você vai cuidar do esposo, da casa? Como que você vai ter alegria em servir uma mesa? Aí ela dá aquela virada de chave, aí ela, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, o maior problema hoje é não se priorizar. Então, se você me perguntar, Leila, o que que a pessoa tem que fazer? Pensar que primeira coisa que ela vai ter que entender nesse momento é que ela tem que se priorizar. Desbloqueia essa questão, desbloqueia que não é egoísmo, a partir do momento que ela se prioriza, ela consegue ter mudanças e ser uma pessoa melhor para todo mundo. Uma pessoa melhor para o esposo, uma pessoa melhor para o namorado, uma pessoa melhor para o pai, para a mãe, e aí as coisas começam a destravar. Tenho mais 2 perguntas, mais uma eu vou fazer desse bloco aqui, com relação à autoestima, e prometo que vou parar de te explorar. Gente, Tinha mais 10 perguntas que não tinham aqui, que eu fiz, mas menina, é a gente muito bom pra gente, conversou tudo, né, a vida bastante. inteira aqui. Vamos lá. Como é que você consegue conversar com essa mulher para que ela compreenda o que ela idealiza do que é possível? Então, nós temos estruturas diferentes. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. De 3 anos para cá, o que eu mais tenho escutado, as pacientes já vêm com a foto de fulana e fala assim: ah, doutora, olha esse corpo aqui. Eu quero ficar que nem essa mulher aqui. A gente tem que entender que existe estrutura óssea também, né, lá dentro do nosso corpo. E nem todo mundo tem o mesmo biotipo, cada um tem o seu biotipo, tem a sua estatura. Tem gente que, se ela, Carol, ficar muito magra, ela não vai ficar bonita, porque a estrutura dela não é para ela ser magra, seca. É isso que eu preciso até, eu falo para as pacientes assim, do jeito que eu tô falando para você, eu falo. Então as pacientes que estão comigo, elas estão comigo já há muito tempo que elas sabem que é assim. E não tem problema nenhum as tantas outras pacientes que eu já perdi, porque ela queria essa estrutura seca, magra, mesmo entendendo que aquilo ali não era para ela. Então, o primeiro ponto é, nós temos estruturas corporais diferentes. Esteticamente, nós somos diferentes. Existem as mulheres que já têm aquela estrutura que ela consegue emagrecer e ficar realmente sequinha e magrinha. Tem mulheres que já têm a própria estrutura do quadril, o osso mesmo mais larguinho, que ela vai se esforçar muito porque ela vai querer ser aquela mulher magra. Então, essa questão é você entender o seu limite de magreza, vamos dizer assim, o seu limite de Até onde emagrecimento. você pode chegar, né? Isso. Eu, por exemplo, eu consigo ficar seca, magra. E já fiquei, inclusive recente, eu odiei. Eu me olhei no espelho e falei, cadê minha bunda? A primeira coisa que eu falei como mulher. Falei, meu Deus, mas eu perdi minha bunda toda. Falei para minha filha, o Mel. Aí ela falou, mãe, gente, você tá sem bunda. Eu falei, não, não gosto. Não é minha estrutura e não é o meu estilo. Eu gosto de ter um corpo mais cheinho, eu gosto de perna, eu gosto de bumbum. É o jeito que eu gosto de me ver. Como você gosta de se ver? Isso é o mais importante. Não como a fulana é, não como está na moda hoje, não como todo mundo tem que ser seco, magro e definido, porque se você não for seca, magra, definida, parece que você não está no padrão que tem que ser, entendeu? Então, esse é muito importante também na parte comportamental. Então, quando a pessoa vem com a foto de fulana, aí eu já tenho que fazer um trabalho totalmente direcionado para explicar para ela, olha, vamos ver quanto que ela tem de altura, vamos ver como que é a questão óssea dela, porque a gente tem exames mais aprofundados hoje para ver, inclusive, a água do paciente, a questão da célula do paciente, os ossos, a parte interna toda do paciente. Tem como a gente ver isso hoje de uma forma muito fácil, com a própria bio, com outros aparelhos mais modernos que a gente consegue ver. Então, a paciente tem que ter essa consciência. Tem pacientes e pessoas familiares, obviamente, assim, que eu vi que passou por esse processo ao extremo de querer algo que não era, Carol, que eu olho e falo, cara, não dá para reconhecer. O rosto da pessoa cai, a estrutura cai. Claro que tem hoje, depois vai lá, faz um preenchimento, faz um bioestimulador, faz tudo, mas assim, a pessoa perdeu a estrutura por esse excesso que ela buscou ali por corpo dela, que talvez
para ela é o que ela quer, mas quem vê de fora tem de que acha a pessoa até doente. Eu já, fulana, você viu fulana? Tá desse jeito, eu falei, cara, chegou ao extremo. Mas assim, a gente tem que respeitar, por quê? Porque se a pessoa se vê daquele jeito e ela gosta, até aí tudo bem. Mas eu sempre puxo os pacientes para esse ponto, da questão da comparação e de até onde o corpo dela consegue suportar. E teve paciente que já reverteu, tipo, queria muito essa coisa de ser magra, conseguiu e depois falou, não, doutora, Não era não aquilo. era aquilo que eu queria, não gostei, preciso pelo menos ganhar uns 3 quilinhos aqui, porque o meu rosto caiu muito, minha pele não tá legal, não tô me sentindo bonita. Então também tem essa questão, né, Essa que pode acontecer. vertente, né? Isso. Leila, eu gostaria que você desse uma mensagem final para que as pessoas possam realmente se conscientizar do que é envelhecer bem, do que Uhum. são boas práticas alimentares. Eu sei que a gente falou sobre isso, a questão da vitamina D realmente foi Uhum. algo que muito interessante, dentre todas as coisas com relação ao comportamento, mas o básico que não pode faltar, o que é envelhecer, o que eu vou precisar e o que acarreta todo esse monte de, né, não só a gordura, a fritura, o açúcar, Uhum. entende? Sim. Olha, primeiro ponto, a gente vai falar de gerações, a gente vai falar de geração. A gente está numa geração que as pessoas, hoje elas treinam mais, elas se alimentam mais, elas buscam mais uma qualidade de vida. Se a gente for pegar os estudos de hoje, as pessoas estão mais em busca disso. Mas se a gente pega um avô, uma mãe, esse essa geração de 60 anos, não tem o hábito que as pessoas hoje estão mais adquirindo. Então, quando a gente fala de longevidade, a gente fala da importância de ter massa magra no corpo, Carol, porque é importante. Se você não tem massa magra, você não tem energia. O que gera energia no nosso corpo é a própria massa magra. Vamos pegar aqui, gordura está aqui, massa magra está aqui. Quem está dominando é a gordura. Então, a gente vive nesse estado cansado para caminhar, para fazer as atividades do dia a dia. Como longevidade, o que eu quero, o que você quer? Eu quero envelhecer fazendo tudo. Eu quero envelhecer penteando meu cabelo, sentando e levantando sozinha. Eu quero envelhecer podendo dançar, o que eu gosto de dançar. Eu quero envelhecer podendo cuidar dos netos, brincar com os netos. Esse é o meu objetivo como profissional para a longevidade, é você conseguir envelhecer com saúde. Tem que ter massa magra. A gente pode fazer um pilates, a gente pode fazer uma hidroginástica, a gente pode fazer uma natação, algo que a pessoa consiga ali, não necessariamente uma musculação, porque é muito difícil você pegar uma pessoa que já está com a idade avançada e falar: agora você vai ter que ir para academia para fazer uma musculação. Então ela vai falar: cara, essa mulher tá doida, eu nunca fui, eu vou agora. Então, assim, essas questões são muito importantes. O objetivo de longevidade é qualidade de vida, querendo ou não, é ativar o mínimo que a gente conseguir de massa magra para que a gente envelheça com saúde, não precisando depender de ninguém, né, que a gente consiga fazer as nossas atividades do dia a dia de uma forma tranquila. A questão da alimentação, a gente lembra muito da questão que a gente tem que comer muito mais coisas que vêm da terra, isso a gente fala pouco, mas é a realidade. Não sou uma nutricionista vegana, vegetariana, eu amo carne, mas tem pacientes que eles gostam desse estilo de vida, então a gente também tem que ver ali qual estilo que ele gosta. Porém, a diversificação dos alimentos é muito importante, tem que ter um prato colorido. A questão, falamos da atividade, falamos da alimentação. E o 3 é a questão do que você gosta de fazer como ser humano, como pessoa. Ah, eu gosto de sentar à mesa com a família, ah, eu gosto de viajar, eu gosto, essas coisas que muitas vezes a gente está deixando de fazer, até mesmo por conta da própria idade. Às vezes as pessoas: "Ah, já estou numa idade que não dá para eu fazer isso, que já passou do tempo, já passou da vez", para a gente não se apegar nesses detalhes, que se te faz bem, se te faz feliz, vai ativar em você aquilo ali, aquela alegria que você precisa ativar realmente, eu creio que seja o importante. Não só se apegar à caloria do alimento, à quantidade, não é só isso hoje. Não dá para você pegar, viver contabilizando. Então tem que ter essa junção do que te dá prazer na vida como ser humano mesmo, né, dentro da questão. A questão, como eu falei para você, não posso deixar de falar sobre isso, da sua crença, ela é muito importante, porque às vezes você consegue silenciar tudo fora,
No meu caso, eu sento mesmo e converso com Deus, eu converso com o Senhor e eu sei que Ele vai me ajudar. Tudo que eu faço hoje eu não faço sozinho. Eu pego o volante do carro, é Ele que dirige para mim. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, não foi eu que escolhi, foi Ele que me direcionou. Isso tudo também é muito importante. Não posso deixar de falar. Então, vai de acordo com o que você faz, até com as suas crenças também. Muito barulho faz com que a gente não escute a gente por dentro. Então, quando a gente vai ver, já explodiu algo que a gente não sabe, até em questões de doenças mesmo. Então, a alimentação, a atividade, não importa qual tipo de atividade, desde que você se movimente, e a convivência com as pessoas que você ama, com as coisas que você gosta de fazer. Eu creio que seja isso. Maravilha! Ai! Mas ainda tenho na ponta da língua. Ai, agora vai, meu Respostas Deus. rápidas, instintivas, que vêm aí do coração. Tá. Eu falo a frase e você me fala uma palavra ou o que te vem à cabeça, no máximo em uma frase, ok? Tá. Uma palavra que define o seu trabalho. Dedicação. Um erro que te ensinou muito. Procrastinar. Uma crença que você precisou abandonar para crescer. Dinheiro não traz felicidade. Tive que abandonar essa frase que a gente cresceu falando, a crença do dinheiro. Acho que pode pegar o dinheiro em si, né? Eu cresci afastando, né? Rico Não vai para a pro pessoa ser céu. rico, a pessoa tem que Não ter amigos. roubar. Todo mundo que é rico é ladrão. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Eu tive que trabalhar muito isso, principalmente dentro da minha profissão. Porque por muito tempo a gente corria atrás do dinheiro. E não é isso, é o oposto. Você faz o seu trabalho e o dinheiro vem até você de uma forma natural, porque é o retorno daquilo que você oferece para as pessoas. E nós merecemos a prosperidade. Isso. História de dinheiro não traz felicidade. Isso. Manda buscar. Manda buscar minha felicidade. Manda buscar. Você precisa dele para tudo, Estão né? sofrendo. Vamos sofrer em Paris. Isso. Né? Exato. Mas brincadeiras à parte, para você que está nos ouvindo, é muito importante realmente que você entenda que o não atingir um local tem muito a ver com o que você acredita que pode, né? Isso. É realmente você se vê ali, você merece isso. Eu não estou falando de crença de merecimento ou não. É sobre ser o pioneiro na sua família, pois muitas vezes a gente está lado a lado, não quer quem ganha mais dinheiro, a família já não, você não parece que faz parte mais daquele sistema. É muito importante. E falar sobre o dinheiro é sujo, não, nem quero falar de dinheiro. Tudo que você gosta fica próximo de você. E tudo que você afasta, o que você não gosta, vai sair. Não é sobre... O dinheiro é energia. Sim. O dinheiro é energia. E ele vai vir fácil e abundante se você realmente parar de correr atrás e se sentir disponível Merecedora. e merecedora. Exato, exatamente. Né? Então, eu brinco muito com as meninas, até a gente vai comer em algum lugar e tal, eu falo, gente, eu sou filha do dono do Ouro da Prata. Sou herdeira. Eu sou herdeira. Então a gente tem que desbloquear essas coisas, porque nós crescemos ouvindo muitas coisas assim. Sim. Né? Principalmente sobre o dinheiro. Eu lembro do meu pai falar, a gente tem o suficiente para viver. Era essa frase, a gente tem o suficiente para viver. Mas, poxa, eu não posso ter mais? Não é legal viajar, não é legal poder viajar, não é legal poder ter um carro bom, assim como eu mereço, você merece, todo mundo Cuidar merece. da saúde, Cuidar da pagar minha uma academia. saúde, comer o que eu quero, levar minha filha para comer uma comida gostosa. Sim. São esses detalhes, né? E as pessoas confundem, porque não é o dinheiro que te usa, ele não é o seu senhor. Sim. É justamente isso. Você vai utilizar para o seu bem-estar. Né? Então, acredito que partindo daí, tá? Para não ficar parecendo algo chulo, pelo contrário. E a gente precisa de dinheiro para tudo. Sim, para tudo. É claro que se você cuidar da sua saúde, se você não cuidar, não vai ter dinheiro que pague para que você cuide dela. Mas é muito importante que a gente sempre fique atento realmente a isso. Sim. Voltando, uma frase que sempre te guia. Assim como você se vê, você será, você pode ser.
Isso é pro positivo e isso é pro negativo. Ok. Um alimento que é símbolo de equilíbrio para você. Café. Uma mania de nutricionista que você tem até em casa. Ai, mania de nutricionista. Ai, eu gosto de jogar fibra em tudo, sei lá. Aveia, sou a louca da aveia, aveia nas coisas, não sei, já virou rotina. Coisa boba, mas enfim. Eu não jogo aveia em nada. Ai, eu jogo. Uma paciente inesquecível, sem citar nomes, claro. Sem citar nomes? Como que eu vou fazer isso? Vou dar um exemplo dela? Isso. Ficou estranho esse, né? Vai ser a que tá viajando, que tá em Londres, não sei, ela vai saber. Então a gente pula essa, que essa parte não ficou legal. O maior mito sobre emagrecimento. Restrição, essa é a palavra. O maior mito para o emagrecimento é a palavra restrição. Complete. Emagrecer é Fácil. É fácil. o que te emociona no final de uma consulta. Ai, a história do paciente, eu não consigo deixar ele embora se eu escutar a história dele. E eu amo histórias. Eu amo histórias. Então, às vezes a consulta virou um atendimento psicológico. Imagino. Entendeu? Porque a paciente conta a história e eu fico com aquela história ainda remoendo durante um tempo. Enfim, a história de vida, né? Para levar a pessoa até o próprio atendimento. E a Leila? Hoje a Leila é liberdade, leveza. Imagina eu com meus cabelos ruivos, com os braços para cima, andando sobre a água, feliz da vida. Essa sou eu hoje. Eu tenho até uma figura dessa lá em casa. Que bom, fico feliz. Que E que bom. você consiga levar essa leveza, né, de corpo e de mente para os seus pacientes também. Obrigada, eu amei. Obrigada, eu amei. Foi maravilhoso, gente. Mesmo. Muito bom, E obrigada. como sempre, vou deixar aqui na descrição onde e como encontrá-la. E para você, até o próximo consultório aberto.